O Felipe Pedroso falou que como as religiões ajudaram a lapidar o conceito de justiça presente nas sociedades. Hammurabi solidifica essências que são usadas até hoje. No caso de Hammurabi, né, no chamado Código de Hammurabi, existe uma legitimação da lei, do direito, por meio da religião. Só que eu tenho um vídeo aqui também sobre isso que chama Código de Hammurabi. Direito ou religião? É um negócio desse tipo. Porque a religião no mundo antigo, o que é religião no mundo antigo? É meio misturado com tudo, né? Então a política é muito religiosa, a economia é muito religiosa, a organização social é muito religiosa. E o Código de Hammurabi, ele começa com uma bênção de Shamash, né, sobre Hammurabi, falando que Shamash inspirou a sabedoria. Shamash é o deus do sol, é o próprio sol, né? A palavra Shamash significa sol, inclusive literalmente. Utu é outro nome também. Mas esse deus é muito associado à sabedoria e à justiça. E aí é dito que Shamash meio que levantou Hammurabi, capacitou Hammurabi para ser Vou até mostrar uma imagem aqui para colocar ordem, né? Levar justiça para os cabeças pretas, para o povo ali da Mesopotâmia, da Babilônia especificamente. Deixa eu pegar aqui o código de Hammurabi. Hammurabi Code. Que tem aqui, ó, essa pedra. Vou compartilhar já, só um minuto. Deixa eu só. Isso aqui, ó. Deixa eu compartilhar agora, né? Agora eu vou espelhar, porque ficaria esquisito eu olhando para o outro lado, né? Mas aqui você tem essa peça do Código de Hammurabi, que tem aqui as sentenças de Hammurabi escritas no corpo dela, e no topo você tem essa imagem, que está mais ampla aqui, dá para ver melhor, que a gente tem Hammurabi aqui recebendo a autoridade de Shamash, que é o deus entronizado aqui. Inclusive, ele tem tipo umas asinhas que parecem tipo, uns foguinhos também. Tá vendo? Tipo umas asinhas assim. Isso é muito comum nas representações do Sol e de outros deuses na Mesopotâmia também. E está provavelmente relacionado ao conceito de. Como é que é isso na Mesopotâmia? O conceito de. A palavra me fugiu na hora, cara. Eu falei sobre isso no vídeo sobre a auréola. O símbolo que une dezenas de religiões. Isso chama, entre os mesopotâmicos, é uma espécie de radiância estelar, uma radiância que os astros projetam, o brilho das estrelas, o brilho do sol, que era atribuído aos deuses. Eu esqueci agora a palavra, cara. Como é que chama isso? Tipo aura, né? Mas não é. Eu quero o nome mesopotâmico. Eu falo lá no vídeo. Mas enfim, porque os mesopotâmicos tinham uma palavra específica para isso. Então isso pode indicar essa radiância, porque quando a gente vai para aí, deixa eu voltar aqui, quando a gente vê a Ishtar ou Inanna também, Ishtar, se é que isso, Ishtar, hein? Que loucura é essa? Mas enfim, depois eu vejo. Melamo, perfeito, obrigado, Everton. Exatamente, Melamo, que é o conceito próximo ao de Varaná, entre os persas, os zoroastristas, é também um conceito próximo da nuvem dourada que é descrita na Ilíada, que Atena põe sobre Aquiles, que é muito próximo do conceito de halo ou auréola, associado a Apolo e outras divindades solares ali da região mais Grécia, Roma, Síria, né? E que entra também no cristianismo. Mas por que eu estou falando isso? É porque então a legitimação do Código de Hammurabi vem muito disso. Ele foi meio que. As leis não foram entregues pelo Deus prontas, mas esse Deus empoderou, por assim dizer, Hammurabi para que ele fosse sábio e justo na construção das suas sentenças para ordenar a sociedade. E no final do Código de Hammurabi há uma série de bênçãos sobre quem cumprir as sentenças, viver conforme as sentenças, e uma série de maldições, que é muito mais longa, inclusive, do que a lista de bênçãos, mobilizando uma série de deuses, né, invocando mesmo, trazendo a presença de vários deuses para amaldiçoar a pessoa, acabar com a vida da pessoa, caso ela vá contra os códigos, as sentenças, né? Então, a religião e lei está tudo muito, muito próximo. A Bianca falou aqui, professor, o que o senhor acha das 42 afirmações do Livro dos Mortos do Antigo Egito? Podem ter influenciado os 10 mandamentos, ou isso acaba sendo apenas uma especulação? Não acho que tenha uma relação direta entre essas coisas. As 42 chamadas confissões negativas, né?
É uma parte do Livro dos Mortos em que o personagem, a pessoa falecida fazendo a transição para o Duat, né, a segunda vida, ela fala várias coisas que ela não fez. 42 coisas para os 42 governadores do mundo dos mortos, como uma espécie de espelho do Egito, que tinha 42 nomos, né, ou nomoi, qual que é o plural de nomos, que são as províncias, né, por assim dizer, do Egito Antigo. Então, o cara fala assim: não roubei, não matei, não profanei o templo, não fiz relações sexuais de uma forma X, Y e Z, que era um tabu, não apaguei o legado dos meus ancestrais ou antecessores, no caso de faraós, não comi do pão dedicado aos deuses no templo, não sei o que. São 42 coisas que se repetem, inclusive, algumas delas. Tipo assim, não matei, aí depois fala não assassinei, aí depois fala não esfaqueei ninguém. Então, assim, são 42 coisas que não se deveria fazer, que são contra a ordem, a justiça, né? Ma'at, e por isso são chamadas 42 declarações de Ma'at, ou 42 confissões negativas, ou leis negativas. Enfim, 42 leis. Tem várias formas de se referir a isso. Qual que é a relação disso com os mandamentos? São coisas de comportamentos a serem evitados, né? É um texto nômico, por assim dizer, é um texto de regras e comportamento, de ordem social. Fora isso, tipo assim, é perfeitamente possível pensar os 10 mandamentos sem absolutamente nenhuma influência disso. Então, por exemplo, não terei imagens, isso aí não tem nada relacionado a isso nos 42 declarações do mundo do livro dos mortos, né? Então eu não acho que tem relação, não. Tem muita influência egípcia no judaísmo e tal, muito mais. No aspecto legal, tem muita influência mesopotâmica no judaísmo antigo, ou nas antigas religiões de Judá e Israel, ou pelo menos a imagem que a Bíblia traz delas, mas essa questão específica das 42 declarações de Ma'at, eu acho que não tem relação nenhuma com os 10 mandamentos, não. É, o Everton falou assim, mas esfaquear é diferente de assassinar mesmo. Sim, eu estou dizendo o seguinte, que não é uma coisa, não é um texto, uma síntese de princípios gerais. Ele tem muitas coisas que são abertas e tem muitas coisas específicas. Esse tipo, por exemplo, né, que eu disse, não comi o pão do templo de Amon, uma coisa desse tipo. Então ele tem uma série de coisas que não a estrutura não é a mesma dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, inclusive, eles se tornaram muito famosos, né, e contados como 10, o decálogo e tal. Mas os 10 mandamentos são algumas leis que chegam com Moisés ali depois do episódio que ele desce do monte e tal. Mas depois tem uma série de infinitas outras, né, que os judeus contam tradicionalmente como 365, não sei, talvez pelos dias do ano, mas quantas são? Não é isso, não, é 613. Quantas são, hein? As leis. Torá, quantas são? 613, é isso mesmo. Então, tradicionalmente, a contagem é 613, o Maimônides contava 613 na Idade Média, mas vai saber quantas são, o que você considera como lei, o que você não considera como lei, o que você considera como duas leis ou uma lei só com subdivisões. Mas tem uma infinidade de leis ali, e muitas delas têm paralelos idênticos no Código de Hammurabi. Então a influência mesopotâmica é indiscutível. Agora, a influência egípcia na questão dos 10 mandamentos não me parece significativa, não. Posso estar errado, tá? Mas é isso aí, o Eric falou, né? É porque tem o 365 dentro do 613, né? Tem um cálculo meio cabalístico aí também, né? Mas é um número meio mais simbólico do que rigoroso, que surge necessariamente da leitura do texto.